Boa noite, todos que estão conectados. É um prazer, mais uma semana estamos aqui. Eu tenho certeza que hoje você vai aprender muito, vai crescer muito. Nosso convidado, Rogério, e eu tenho certeza que você vai conhecer um pouco da sua história, um pouco do seu trabalho, né? Você que tem familiar, que tem problemas com vício, manda, compartilhe. Não esquece de dar o seu like, eu tenho certeza que você vai aprender muito e vai sair nessa noite edificado. Que Deus te abençoe, sejam todos bem-vindos e eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração. Vamos à nossa vinheta e se prepare, compartilhe, dê seu like e nós já vamos voltar rapidinho. Aqui eu já estou acompanhando. Novamente, sejam todos bem-vindos. Pastor Paulo, é um prazer o senhor estar aqui comigo. Seja bem-vindo. Sinta-se em casa, já é de casa, né? Já está bem à vontade. Graças a Deus, né, pastor Esdras, pessoal, Rogério, pessoal que está aqui, pessoal de casa, pessoal da internet, vocês que estão aí vendo a gente. É uma satisfação a gente estar aqui, né, para poder bater um papo legal, vai ser muito bom. Manda as suas perguntas, né, você que tem algum interesse em saber alguma coisa, que a gente vai compartilhando aqui com o Rogério, vai ser muito bom, pastor Esdras, é uma alegria estar aqui. Muito bom. Rogério, seja bem-vindo. Muito obrigado, boa noite a todos, boa noite a todos os internautas, né, que estão assistindo, acompanhando com a gente. É um prazer estar aqui essa noite, muito obrigado pelo convite, né? Vai ser um prazer aí compartilhar com vocês aí um pouco do meu conhecimento, das minhas experiências aí. E nós queremos saber um pouco da sua história. Bom, vamos lá. Bom, meu nome é Rogério, né? Tenho 39 anos. Há 1 ano e meio eu estou morando na cidade de Rio Claro. Eu vim para cá há 3 anos, né, para fazer um trabalho na área de dependência química e tratamento para alcoolismo. Mas Então eu vou você começar está 3 anos aqui na cidade. Isso, 3 anos aqui na cidade, né? Indo para o 4º ano, 3 anos e meio mais ou menos que a gente está aqui. Mas assim, foi uma luta no começo, sabe? E morando, eu sou de Limeira, então eu vinha todos os dias para cá, começou a ficar meio difícil, né, a viagem, e agora eu sou cidadão rio-clarense aí. E a gente está junto, né, com o pastor Paulo aí, com o apoio de algumas pessoas, fazendo um trabalho, né, um projeto para o tratamento de dependência química e alcoólica aqui na cidade. Sim. Contar um pouco. Eu sou um dependente químico em recuperação, né? Eu passei por todo o processo, porque assim, hoje muito se pergunta de profissionais da área, né? O médico estudou, a psicóloga, né? Mas assim, a maioria das pessoas que trabalham como profissional é que já ou teve algum ente querido que passou por essas dificuldades, né? Ou a própria pessoa que passou. E a minha história foi mais ou menos assim, começou muito cedo, pastor, muito cedo. Só voltando a falar nesse trabalho, fica com uma dívida de gratidão? Como que... Basicamente isso, eu acho que o que mantém, né, tem até um ditado que a gente fala, dando que se mantém, Sim. Dando que se recebe, né? Sim. Então, nos grupos de autoajuda, a gente vê muito isso, as partilhas, então assim, não tem professor e aluno, é uma troca de experiência, né? Onde talvez eu estou passando por uma dificuldade que você já passou e superou. Sim. Então isso para mim é um exemplo a seguir. Sim. Né? Então é essa autoajuda. E isso ajuda muito, né? Muito, muito. Que são pessoas que vivem ou viveram a mesma realidade. Sim. Só veio de locais diferentes, mas a realidade do uso, aquelas coisas que a gente sabe do dependente químico é basicamente a mesma coisa, né? Não foge muito a história não. Então vamos lá, te cortei, você ia voltar lá do início, como Vamos tudo lá. começou. Eu comecei bem cedo, né? Eu lembro que eu tenho uma lembrança, eu tinha mais ou menos uns 7 anos de idade,
uma construção que estava sendo feita na casa, eu acho que da casa que meus pais moram hoje. Juntava o pessoal para fazer laje, né? Para fazer o concreto, para encher a laje. E eu pequenininho ficava ali molhando o concreto ali. E tinha umas garrafas, né? E toda hora alguém passava ali, pegava um golinho daquilo ali e tomava. E eu não sabia, né? Fui lá, dei uma experimentadinha, um negócio ruim. Amargo, né? Esquentou na hora. O que é isso? Uma criança com 7 anos de Curiosidade. idade. Né? Só lembrando que, assim, é uma coisa muito delicada. As pessoas falam assim muito, porque ele sofreu muito na família, teve muito problema na família, teve... E assim, eu vim de uma família estruturada, sabe? Não teve luxo, né? Mas assim, meu pai sempre trabalhou, minha mãe sempre trabalhou, nunca faltou pão em casa e assim, então eu não tive maus exemplos dentro da minha casa. Sim. Né? Muito pelo contrário, minha mãe me levou para a igreja muito novo. Né? E eu deixei de ir para a igreja. Né? E essa história foi no dia da laje, de golinho em golinho eu tive um coma alcoólico com 7 anos de idade. Aí começou a adicção, né? A gente fala, a minha dependência por um prazer, né? Porque aquilo momentaneamente estava ruim, ficou ruim, de repente se tornou um prazer e eu comecei a gostar daquilo. Eu acordei com eles, né? Todos desesperados, não sabia o que acontecia, até que viram que tinha uma garrafa vazia, né, para uma criança de 7 anos. Eu tive um coma alcoólico com 7 anos. Aí eu não me lembro muito, porque assim, eu tenho a minha vida meio que apagada, até os 23 anos de idade. Né? Eu tenho esses lapsos, sabe? Então assim, a droga, o mundo do vício é um mundo de destruição mesmo, é um submundo, é a escuridão. Eu vivi nessa escuridão por um tempo. Eu acredito que o que me ajudou muito, né, foi o apoio da minha família, não ter desistido de mim. Né? Quantas vezes eu vi minha mãe de joelho dobrado, né? Chegava fora de hora. Eu já com 11 anos comecei usar droga, então... Com 11 anos de 11 idade. anos eu já fumei maconha. 11 anos eu fumei maconha. E isso foi, lógico, que é como você disse, né? Algumas coisas que você experimentou te deu curiosidade de experimentar outras coisas. Sim. Isso foi amizade que ofereceu, escola? Muitas das vezes amizade, as companhias, e assim... Eu não sei se a palavra certa é orgulho, mas a teimosia daquela criança pré-adolescente meio que revoltada, sabe, pastor Paulo? Isso não pode, era aquilo que eu ia fazer. Sabe, você fala que aquilo não pode. Meu pai falava, não vai naquele campinho que só tem maconheiro lá, usava muito esses termos, né? O que é maconheiro? Vamos descobrir o que é maconheiro. Vou lá ver. É nesse campinho que eu vou. Né? E nisso... eu, sem perceber, né, é bom deixar bem claro, né, para todo mundo que está assistindo, que é reconhecido pela Organização Mundial de Saúde como uma doença. Né? Então, eu não tenho culpa de ter entrado. Eu era uma criança, né, inocente, eu não sabia os malefícios que isso trazeria para a minha vida no futuro. Uma criança curiosa que queria saber Você o que era maconheiro. Né? E nisso eu fui entrando e a progressão foi durante a minha adolescência, sabe? Aí veio cocaína, enfim, né? Com 20 anos, eu acho, 18, veio o crack, daí foi destruição de fundo de poço mesmo, né? E voltando, né? O pastor Paulo fica livre também, pastor. Só eu falando aqui, eu tô engolindo daqui a pouco para perguntar. Mas uma curiosidade minha, Sim. Né? Às vezes a gente sabe que a pessoa... Né, hoje tem muitas pessoas que falam, eu não sou viciado. Sim. Eu não sou viciado. Né? Eu não sei nem se é esse termo que usa, mas eu uso de uma forma, o cigarro e a bebida eu sei, de uma forma social. Né? Ou eu uso de final de semana. Drogas lícitas, né? De vez em quando eu vou ali, né? Uso uma cocaína. Como que funciona isso? A pessoa
não sei se é uma proteção de ela dizer que não está viciada, mas como que funciona? Uma parte da doença, a principal parte da doença é a negação. Por incrível que pareça, nega. Você está bebendo demais, eu não. Ah, não, então a gente tá. Então você bebe todo dia? Fica um dia sem beber. Você bebe todos os finais de semana? Fica um final de semana sem beber. Se você tiver dificuldade, provavelmente você vai ter problema com o alcoolismo no futuro. E isso a pessoa é difícil ela aceitar. Às vezes a pessoa fala, não, eu só uso quando eu estou numa festa. Mas o normal hoje, né, pastor Paulo, onde a gente chega, as pessoas acham que é para agradar a gente, tem que oferecer uma bebida, tem que ter tá parecendo que até o normal. A gente é estranho hoje em dia você não usar nada. Sim. Ser o careta, né? Que se fala muito, né? Sim. Então, assim, e a gente, antigamente, as pessoas andavam muito, a gente ia pro meio do mato, sabe? Usava escondido, ninguém sabia. Sim, hoje em dia, você abre a porta da sua casa, tem um usuário usando, e ele não para de usar com a sua presença, ele não se incomoda. Sim. Não se incomoda. Então, porém, não sei se vocês repararam também uma questão. Anos 80, morria muito dependente químico de overdose. Hoje em dia você não ouve mais falar de morte por overdose. Não. Né? Opa! Para vocês verem que é uma questão até de logística, né? Deixa eu tirar o som aqui, que atrapalhou aqui. É uma questão até de logística, né? Porque as pessoas estavam matando os clientes deles, né? Os fabricantes das drogas estavam matando os clientes. Então, o que eles fizeram? Eles diminuíram, né, essa substância, que é um monte de misturado lá que forma, né? Aqui a pedra de crack, por exemplo. É um monte de misturado, então eles tiraram, né, essa que estava matando e colocaram uma que dá um pouco mais de prazer. Porém, o efeito é muito curto, 10, 15 segundos. Por isso que o usuário ele quer uma atrás da outra, e isso não para, e se torna dia, noite, isso se torna um ciclo, e até acabar todas as possibilidades, né? Todas as possibilidades para ele cair aí meio que na real, ou voltar, ou não ter mais ninguém para pedir dinheiro emprestado, né? É um tal de... o que você disse é verdade, né? A gente teve não se vê. Eu ia até fazer uma pergunta para o Rogério. Qual é o grau de deixar a pessoa viciada, né? Qual é o grau? A pessoa ela fica mais viciada hoje em dia, a gente sabe que é o crack, né? O trabalho que a gente exerce, né? O crack é o que vicia mais rápido, né? Hoje. Né? Mas assim, depois do crack, o que é o que vicia mais rápido, Rogério? Bom, pastor, assim, não tem nada cientificamente provado, mas assim, o crack é uma das drogas que mais libera prazer no corpo humano. Né? Uhum. Esse prazer é uma coisa natural do nosso organismo, que você tem comendo uma comida que você gosta, fazendo um exercício físico, é a mesma substância que a dopamina, a serotonina, né? Porém, quando usa a droga, isso é liberado numa porção muito grande. Por isso que o prazer é um prazer muito grande, que faz a pessoa querer buscar aquele prazer sempre. Agora, uma coisa que está se tornando muito normal e preocupante, pastor, é o alcoolismo. O alcoolismo está sendo... A gente está vivendo experiências na instituição de uma das piores drogas que tem. Por ser lícita, de fácil acesso, e a pessoa sempre negar que tem o problema com... que tem o que problema socialmente, né? O negócio do socialmente. E outra coisa que a abstinência também é muito mais complicado, né, Rogério? O álcool é a única droga que tem abstinência física, né? Tremedeira, convulsão, problemas de saúde. É uma droga que afeta muito a pele, né? Fígado. Então, é uma das drogas mais prejudiciais. A droga química, cocaína, crack,
A abstinência é totalmente psicológica. Deixa eu falar outra coisa. Você que está em casa, né? Talvez você está passando por esse problema, né? Talvez por essa dificuldade. Você pode mandar perguntas aqui, né, Tiago? Tiago, né? O pastor Esdras, pode mandar pergunta. O Rogério está aqui para responder, né? Eu ia fazer uma pergunta para você na seguinte maneira, Rogério. Assim, qual é a possibilidade hoje, com o tratamento que as instituições oferecem, de recuperação de um dependente? A gente sabe que é uma doença crônica, né, que precisa sempre estar em tratamento, mas assim, o grau de recuperação hoje. Pastor, primeiro, assim, as pessoas têm que entender que é uma doença, que é possível conviver com ela, como se fosse uma diabetes, uma hipertensão, que existe tratamento. Então, o dependente químico, ele chega na instituição, cheio de negação, não, que eu não preciso disso, porque tem muito preconceito. A hora que eu quiser eu paro. Eu não sou louco, Então, não é um tratamento. E tem muito também preconceito dos tratamentos de antigamente. Não sei se vocês lembram do Holocausto que teve em Minas Gerais, que era um hospital psiquiátrico. Então, todo mundo que era usuário de droga, pessoal que tinha problema psiquiátrico, ia para esse hospital que já tinha um cemitério atrás. Dali a pessoa... Então, tem um... E mudou muito o tratamento de passar de décadas, de anos atrás? Então, vem mudando. Hoje, a medicina ajuda muito, né? A parte medicamentosa ajuda muito no tratamento. A pessoa não passar por essa fase mais crítica, da abstinência, com mais tranquilidade. Então, ela não sofre tanto, Então, hoje, por exemplo, lá na nossa instituição, tem um médico psiquiatra, tem uma médica que faz acupuntura para ajudar também, tem um terapeuta que faz 2 reuniões diárias, E uma coisa que eu acredito que está sendo o diferencial, que nesses anos todos que eu venho trabalhando na área eu não via, era a parte espiritual, pastor. Sim. E tanto que quando eu vim para cá, eu saí de porta em porta batendo nas igrejas, viu? A gente está com um projeto, por favor, eu preciso de alguém para falar de Deus lá. Não são pessoas, não é, que ele é perigoso, que... Muito pelo contrário, por muitas das vezes a pessoa precisa de um abraço e falar, viu, eu tô aqui com você, vou passar essa fase com você, Não é criminoso, ele estava naquela situação. Só que quando tira a droga, sobra um coitado que estava refém de uma doença que antes dela te matar, ela acaba com a pessoa, sabe? A dignidade, perde família, mãe, filhos, a pessoa passa por cima de tudo isso. Desconfia, A pessoa começa a tirar as coisas da própria casa para vender, para trocar, pequenos furtos. E com isso, cria-se também um preconceito, Porque assim, passa por um tratamento, O pastor, eu acho que eu fugi um pouco da pergunta, o grau de recuperação. Então, a gente lá dentro tem um terapeuta, tem um médico, tem psicólogo todos os dias, Então ele tem todo um apoio para passar por aquela fase. E ele pega ferramentas. Sim. Ali ele está para ter ferramentas para quando sair, se ele colocar em prática, isso é bíblico. Sim. Deus não dava os peixes, ele ensinava a pescar. Vocês não dão a vara com peixe, vocês dão a vara e ensinam ele a pescar. Entendeu? Então, se a pessoa sair e praticar aquilo que ela aprendeu, ela nunca mais volta a usar droga. Isso é provável. E é uma prática constante, Algo que a pessoa tem que fazer pro resto da vida. Só por hoje. Tem um termo muito usado, que fala-se muito na cura, E eu falo, eu sou curado todos os dias. Eu dobro meu joelho e peço a Deus por mais um dia, que hoje eu consiga ser melhor que ontem. Sim. A gente somos seres em evolução, então a gente não pode parar, porque assim, o preconceito depois que o viciado, que o adicto, sofre pós isso daí, eu até hoje, cara, faz 16 anos
que eu, né, venho batalhando, trabalhei na área como terapeuta, depois trabalhei como supervisor de uma clínica. Então, aí até hoje, assim, as pessoas falam, mas quem usou crack não... Eu falo, eu saí. Deu certo para mim. E eu fui uma pessoa... E você chegou no crack? Sim, meu fundo de poço foi no crack. Então, assim, e aquela pessoa que era assim, esse não tem mais jeito. Eu ouvi muito isso, pastor. Esse vai morrer usando droga. Né? E isso eu não estou falando de estranho, não. Isso era de pessoas famílias, próximas. Que cansa. Cansa. Inclusive, a codependência, né, que é a doença da família, é uma coisa muito séria. As famílias começam a viver para aquela pessoa. A vida dela se vira para ajudar o dependente. E acaba deixando a vida dela de lado. E todos ficam escravos do vício. Todos ficam doentes. A gente aconselha, né, os familiares buscar os grupos de autoajuda. Hoje tem bastante... nas igrejas tem o Amor Exigente, tem o Naranon. Então tem bastante lugares para dar esse apoio para a família. Porque assim... Quem sabe onde o calo aperta? Eu quando eu passei pelo tratamento, eu descobri um problema que eu tinha. Eu tinha muita dificuldade com dinheiro. Então, se eu pegasse dinheiro, era batata, era uso, né? Então... Eu só interromper um pouquinho. Leandro Blechotti escreveu aqui, clínica Conceder salvando vida, assim como a minha. Obrigado pela mensagem, Leandro. Agradeço aí. Legal. O Leandro é um dos nossos acolhidos, né? Que hoje a gente deu uma oportunidade de emprego para ele, então ele passou por um tratamento, e a gente ofereceu um trabalho, então até ele se estabilizar, ele está lá ajudando a gente, né? Com salário, tudo, tem suas folgas, então é esse tipo de trabalho que a gente quer fazer, mostrar para a sociedade que tanto é que a gente vem dando a cara a tapa aí, né, pastor? Prefeitura, viu? A gente está aqui para ajudar, a gente está aqui para fazer o que Jesus fazia, amor ao próximo. A gente não está aqui para julgar, para saber o que ele fez, o que ele deixou de fazer, o quanto, não. A gente quer oferecer um tratamento de qualidade. E quando se fala em internação, as pessoas falam dopado, vai ficar lá dopado, vai apanhar. Vai ficar amarrado. Cara, a gente não permite grito lá dentro. Você tem que conversar com o companheiro, você vai até ele e fala. Então, o respeito, sabe? O amor ao próximo, o pedido de ajuda. Essas coisas, o abraço. E isso é bom você falando e a gente conversando, porque quem está nos ouvindo começa a entender e tirar esses misticismo da cabeça, né? Essa maneira de pensar errado, né? A maneira do tratamento, como se trata, né? A pessoa às vezes precisa de ajuda e tem medo, né? Porque o que vão pensar de mim, né? Nós já tivemos pessoas, né? Que não queria que vizinho soubesse que ele estava internado. Nós tivemos vários casos assim, né, Rogério? Vergonha, pessoas, né? que não queriam, assim, ninguém pode saber que eu estou aqui, né? Eu sempre, hoje eu até trabalhei com eles de manhã lá na espiritualidade. Eu falei que o problema que a gente enfrenta, o ser humano enfrenta hoje, infelizmente, é o orgulho, né? Sim. Eu não preciso, eu estou bem, eu sou bom, eu sou o rei da cocada preta, eu sou legal, né? E isso que o Rogério está falando sobre essa ajuda, né, que a clínica tem oferecido, isso que você que está em casa aí precisa muitas vezes saber, né? Hoje me ligou uma pessoa, por exemplo, e ela disse, mas não faz isso lá? Eu falei, não, de jeito nenhum, né? Inclusive os proprietários da clínica não concordam com isso, né? Então, assim, de 10 anos para cá, eu falo, pode ser o Rogério sabe muito mais do que eu, mas de 10 anos para cá, mudou muito o sentido da recuperação do adicto, né? Do tratamento com o adicto, né? Da forma de tratamento, o jeito para oferecer algo melhor para ele, né? Para que ele possa se sentir importante, né? Se sentir amado, que nem o Rogério falou, a gente
tenta passar para ele, né, o amor ao próximo, que muitas vezes ele não tem. Isso é uma das coisas importantes que a gente trabalha lá, sabe, pastor? A gente tenta passar para ele que, até eu falei para uma família de Barueri, né, que está vindo para cá esse final de semana para trazer um interno. Eu disse, aqui nós somos muito família, né? Porque só quem viveu isso, como o Rogério viveu, né, a experiência, a escuridão, como ele falou, isso traz para a família uma segurança maior, né? De um local familiar onde o adicto, no caso, possa se sentir bem. E é isso que a gente tenta passar lá para os meninos, sabe? E algo interessante que é um tripé, né? tripé. Vocês não trabalham só numa área. Vocês focam o emocional, vocês focam a parte da saúde, clínica, um acompanhamento, né? Física, mental e espiritual. É. Então, e assim, a parte espiritual era uma parte que era deixada meio que em stand-by. Né? E eu fiz questão, eu falei, eu quero culto todos os dias. Então, hoje, eu acho que se tiver um ou outro dias vagos na semana, até quero deixar um convite para o pastor um dia lá, né? Conhecer o nosso trabalho. Sim, vamos sim. A gente tem uma igreja lá dentro, então assim, todos os dias às 7h30 alguns eu faço até live, né, para as pessoas de fora acompanhar os cultos. Era uma coisa que era meio que deixado de lado, né? Via um outro tipo de tratamento, né? Sim. Que são também eficazes. Tem um trabalho de narcóticos anônimos, 12 passos, que é muito importante para a pessoa aplicar na vida. Rogério, eu acho uma coisa muito importante que você tocou aí, até para o pastor Ezra, né, e para a gente conhecer Thiago, um pouco mais. Conhecer um pouco mais. Fala um pouco desses 12 passos, né? Você que está em casa, você que está ouvindo a gente, né, assistindo a gente, explica um pouco para as pessoas que estão em casa sobre a questão dos 12 passos. Como a gente estava falando da negação, o primeiro passo é admitir. Né? Admitimos que éramos impotentes perante a nossa adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Esse é o primeiro passo. Então, enquanto a pessoa está negando, ela ainda está na doença, ela não aceitou o tratamento. Então, por isso que tem um período de tratamento. Não é uma coisa que ele vai lá, toma um comprimidinho e está curado. Né? Então, por isso que tem todo o segundo, fala que a gente vem acreditar que um poder superior, para não falar, para não entrar em parte religiosa, não, porque eu sou de igreja tal, porque eu não acredito em Deus. Então tá, que seu poder superior, que você acredita. Viemos acreditar, não que acredita. Vem acreditar com poder superior. Né? Então, essa parte da negação, da pessoa admitir, né? Quando ela admite, fala, não, realmente eu tenho um problema. Então aí já foi dado o primeiro passo. Né? Aí ela se abre, né? de coração para receber um tratamento. Né? Infelizmente, hoje em dia, a gente também vê pessoas que relutam, né? Em negar. Então você vê que a doença, a abstinência, o corpo tem uma coisa que chama memória bioquímica, que fala que por que uma pessoa que parou de beber hoje, se daqui a 30 anos ela colocar uma gota de álcool na boca, ela volta na mesma intensidade que ela usava 30 anos atrás. Isso é interessante, né? Ela não começa de novo, de golinho. Não, é a mesma intensidade. Essa memória fica gravada. Olha que coisa... Ou até coisas ligadas ao vício, exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui que eu vejo a maioria das pessoas... assim, eu só escuto falar. Eu nunca fui um viciado. Eu não tive, mas as pessoas ligam cigarro com o café. Sim, né? Isso. Tem pessoa que para de tomar o café, porque toda vez que ela terminava de tomar o café, ela tinha que acender um cigarro. Isso mesmo. Então linkava, né? Isso mesmo. Porém, assim, uma pessoa que tem problema com alcoolismo, né, falando de mim, não era a que eu mais, no final, era a que me destruiu. O álcool já tinha ficado lá para trás, então era esporádico. Eu já me enganei no início da minha recuperação em achar que eu poderia beber, sabe? Mas eu tinha essa memória, então era um gole que voltava, que me fazia lembrar do prazer, que eu voltava para aquela lá que me destruía.
Entendeu? Então não adianta achar que a recuperação... Tem pessoas que falam assim, não, porque se eu ficar uns 3 meses aí começa a se enganar. Ou uma latinha por manipulação. Cerveja sem álcool. Vou tomar uma cerveja sem álcool. Vai um pouquinho de álcool para a fermentação. Vou tomar um energético, qualquer coisa que altere. vinho. Qualquer coisa que altere. O médico amor. disse, eu vou tomar um copinho de vinho por dia. Uma pessoa que teve problema com dependência, o único jeito de se obter sucesso, uma cura diária, né, que seja, é a total abstinência. Geral. Geral. Eu não como nem bombom de licor. Nada Sorvete que me faça. com nada. Não passas tem. ao rum, nada? Não. Eu evito. Então, a gente aprende. O que a gente aprende? Evitar pessoas, né? Dativa, lugares, coisas. Então, um exemplo. Eu trabalhei numa metalúrgica depois que eu passei pelo processo de tratamento. E a primeira coisa, quando eu cheguei lá, a primeira semana, os caras falaram, você joga bola? Eu falei, nossa, eu sou ruim de bola, rapaz. Então tá bom, ó, toda sexta-feira a gente encosta aqui no barzinho da esquina, o dono assa a carne e a gente só paga a bebida. Vamos lá, eu falei, eu não bebo. Não, você toma uma coca. Eu falei, pensei, né? Eu falei, verdade, vou tomar uma coca. E eu fiquei com aquilo na cabeça, era no início da semana. Chegou na sexta-feira, 4 horas, montei na minha moto e fui embora. Aí chegou na segunda-feira, eles nos questionaram, mas você não ficou, né? Não, cara. Aí você pensa comigo, né? Hoje eu posso estar bem, eu posso tomar uma coca. Aí você vê como que envolve várias áreas. Sim. Amanhã eu posso ter brigado com a minha esposa em casa. Eu posso não ter tido um dia bom. Você acha que eu vou estar naquele lugar, que já é um lugar propício, né? Com pessoas. Vou tomar uma latinha só. Você vai tomar a coca? Uma dose. Uma pessoa não toma. Vai mudar. Então, essa enganação é bem típica da recaída. A pessoa achar que, já passou um tempinho, eu vou começar a ir ali. Eu vou ali só para jogar uma sinuquinha. Né? Vai chegar uma hora que... Interromper aqui de novo. Mirela Soares. Sou a doutora Mirela, atendo na clínica Transcender. Cada atendimento ouço uma história nova de vida e superação. É gratificante. Fiquei bem. A doutora Mirela está fazendo um trabalho de acupuntura, Sim. que é uma coisa nova na área de dependência química. Sim, assim, nunca usada. Nunca usada. É muito interessante. Então eu fui buscar um tratamento para mim, acabei, né? Que a Mirela está lá trabalhando com a gente, assim, tá tendo um resultado muito bacana. Então, você vê que várias áreas para a gente tratar da vida da pessoa, não é só tirar a droga. Sabe por quê? Porque quando você tira a droga, sobra eu com todos os meus defeitos. Sim. Defeitos de caráter. Porque a droga me tornou um mentiroso, um ladrão, que eu chegava dentro de casa, pastor, fora brincadeira. Era uma escondeção de bolsa. Olha, o rapaz chegou, vamos escondendo daqui e dali. Porque Mas você chegou assim, não cometer delito, mas assim, dentro de casa, 10, 20 reais, marcou, um dinheirinho, levava marcou. embora. Levava mesmo. E você trabalhava ou não? Sempre trabalhei. E assim, o meu problema era dia 5 e dia 20. E aí você sumia? Aí eu sumia. Aí eu passava 4 dias, 5 dias usando. Tanto que quando eu passei pelo processo, aí eu comecei a ter um pouco de amizade com a minha família, olha só. Porque meu pai nunca aceitou. E vem a questão que a gente comentou um pouco antes aqui, das pessoas saírem e morar na rua, né? Aqui dentro da minha casa eu não aceito usando droga. Então, e por muitas das vezes eu ia pra rua. Sim. Vestia a carapuça. Então tá mandando eu ir embora de casa, fazer o dramático, sabe? Ou até pensando, não quero mais dar problema, não quero mais... E tem um amor, só que assim, a minha família foi muito assertiva, sabe? Tipo assim, eu te amo, mas eu não te aceito usando droga. Esse é um amor verdadeiro, né? Porque quando a gente, coitadinho, não... A gente vê situações, pastor, de famílias que vai até o local buscar... Sim. E leva para o ente usar em casa. Sim. Para não deixar ele ficar em risco.
E acho que está ajudando. Acha que está ajudando, né? Então, hoje, de verdade, eu tenho eu tenho medo, né? Mas é assim, diferente de pânico que me trava, o meu medo me protege, entendeu? Eu tenho medo de voltar à vida que eu tive lá atrás. É um medo muito grande, sabe? Eu aprendi trabalhando com isso, até as minhas primeiras experiências é recente, assim, com Deus. Foi um culto no Gramadinho lá, né? Inclusive, meu tio deve estar vendo lá de Limeira, ele estava fazendo um culto para poucas pessoas, e ele falou assim, ó, faz o seu pedido, coloca num papel, eu vou subir no monte e vou orar por vocês. Não precisa colocar nome. E eu vim de família católica, então era aquele meia boca. Quando dava, ia, quando não dava, né, não ia, e nunca fui muito aprofundado nisso. Meu poder superior, eu não tinha um poder superior, na verdade, né? E eu cheguei e falei, tio, esse negócio de monte? Curioso, nunca, né? Eu posso ir com vocês? Ele falou, pode, né? Chegou no dia, eu fui até Limeira, a gente foi nesse lugar. E era um dia assim, tava um calor, sabe, um ventinho. E meu tio, na hora que a gente subiu, tio Beto, um grande beijo. Uma pessoa que me acompanhou a minha ativa toda e assim, nunca deixou de acreditar em mim. Aí ele, na hora que a gente chegou lá, ele falou assim, eu já posso sentir a presença de Deus aqui, pastor. Eu senti uma coisa que droga nenhuma tinha me trazido. Subiu assim, ó, nos meus pés, assim, me arrepiando, igual eu tô me arrepiado agora. Eu falei, que é isso? No monte. No monte. Nem tinha começado a orar. Chegou Nada. A hora que ele falou assim, eu já posso sentir a presença de Deus aqui, eu me arrepiei inteiro. Aí tava ele, o pastor Renan. Foi um num cantinho, o outro em outro, e eu fiquei ali. Eu falei, pronto, eu e não, agora? Eu não sabia Onde nem eu vou? orar. Eu olhei assim, que você tem uma visão panorâmica da cidade. Eu falei, Você estava na torre que fala lá? Eu não. não, não de bar, Morro da Tartaruga, que chama lá sim, em já Limeira. ouvi, É bem no meio da cidade. Você encosta pertinho dele e sobe uns 150 metros, assim. E aí, tava uma brisa, assim, não era um ventão, mas também não tava parado. Você via as folhas balançando. E eu fiquei ali, né, falei um pouco, falei assim, que eu vou falar, ó Deus, Não sou nem digno, né? Você pensa, não Ah, mereço. O que eu vou eu falar vim aqui hoje para agradecer, né, tudo, porque quando a gente veio com esse projeto aqui para Rio Claro, eu saí de uma empresa, esperei receber o dinheiro daquela empresa para conseguir comprar as coisas, então eu já Sim. tinha alugado o lugar, a empresa não me pagou. Nossa. Teve uma semana que eu vendi o step do meu carro para fazer a compra para os meninos. E assim, depois disso nunca mais faltou nada. Uma conta de água, nunca mais faltou nada, pastor. Nunca mais faltou nada. E nesse dia, aí meu tio tirou os pedidos, né? Fez a oração, tirou os pedidos. Era um monte de papelzinho. Então se ele colocasse ali onde que a gente estava, ia voar tudo aquele negócio. Ele colocou fogo, começou a orar. Aquilo consumiu devagarzinho e estava ventando. E eu fiquei, Viu o que tá? acontecendo aqui? Queimou até o finalzinho e apagou. E ali foi meu primeiro contato com Deus. E de lá para cá, assim, as coisas, isso é recente. E que você sentiu uma brisa que a droga nunca te deu. Você entendeu? Então, que tem muitos prazeres que a gente busca, ou se auto-engana, né? Porque, na verdade, a gente busca algo fora para consertar o que está errado aqui dentro. Sim. Para preencher esse vazio. Talvez a pessoa precisa de um afeto, né? De um abraço. A gente é muito da turma do abraço, né, pastor? De se ver, se abraça. E as pessoas têm até um certo preconceito com isso. Você vai abraçar, tem gente que já vem esticando a mãozona, assim, para dar tapa nas costas. Dá um abraço, calor. Você já percebeu? Essa pessoa, o ser humano ainda tem isso, né? E a gente é da turma do abraço, de se abraçar mesmo. Obrigado. Toda vez que você fala uma experiência da sua vida, a pessoa fala, nossa, eu já passei por isso e não tinha percebido. Sim. Né?
Uma outra experiência que eu tive com o dinheiro, que eu acho que eu tô cortando vários assuntos. Não. Eu acho que nós fugiu dos 12 passos, mas vamos voltar. Nós estamos esperando aqui para falar para nós voltar. Não, mas conta Pode- suas pode experiências continuar. que... Eu percebi que eu tinha dificuldade com dinheiro. Em Limeira, a capital da joia folheada. Sim. Né? Tem bastante fábrica de joia. E eu Sim. trabalhei muito tempo nessa Era área da lá. Laranja, Era uns da anos Laranja, atrás, por isso mas... se chama Limeira. Acabou, né? Hoje nem tem mais. Aí, eu arrumei um emprego e eu admiti a minha impotência perante o dinheiro. Naquela época, juntava no dia 5, todo mundo na recepção, né? Entrava um por um, assinava o lerite e saía com o dinheiro no bolso. Né? Não tinha negócio de conta, de Pix, não existia essas coisas, não existia celular. Não tinha celular. Não. Então, no dia 5, meu pai estava na porta da empresa. Eu assinava o lerite e ele pegava o dinheiro. Pai, minha moto está sem gasolina. Ele me segue, parava no posto, ele colocava gasolina. Eu abri mão disso. Porque eu sabia que se eu pegasse... E isso você já estava em tratamento ou não? Já estava em tratamento. Eu tinha passado... Então, eu tinha... O que aconteceu? Eu passei pela clínica, tive todas as ferramentas. E estava aplicando na minha vida. Colocando na prática. Colocando em prática. Minha dificuldade é dinheiro, eu vou abrir mão. Né? Até eu criar uma... Não que nunca mais eu vou ter, mas até eu criar uma habilidade para lidar com isso. Sim. Né? Então, por um tempo, foi assim. Né? Eu ainda fumava. Pai, ele já tinha comprado cigarro. Né? Então, eu tive que abrir mão. E foi o que veio me ajudando. Depois eu fui estudar, né? Como que uma coisa tão pequena domina a minha vida? Por quê? Aí vem essa história da questão do prazer, né? É muito forte. Quando a gente tem uma predisposição, tem gente que usa droga esporadicamente, não causa nada na vida. Agora, quem tem uma predisposição a ser um dependente químico, ele pode usar uma vez E já se tornar e um se vício. viciar. Sim. E também tem a questão que hoje está muito preocupante, que é a droga que as pessoas falam que é natural. A maior causadora de esquizofrenia que está tendo, que é a maconha. Maconha. Né? Ai, não, que é natural, que não sei o quê. Quantas jovens, né, pastor, que a gente chega, e é uma doença também, que a pessoa até consegue viver normal de novo, mas com uma pancada de remédio, que vai exigir um tratamento o resto da vida, mas bem mais caro, né? Porque os remédios também têm um custo Sim. meio alto para tratar da esquizofrenia. Então, são todas sequelas deixadas pelo uso de droga, né? Então, quem tem a predisposição... E nós já pegamos casos, né, quase que irreversível, né? Casos quase surtos e irreversíveis. Chegou há um pouco tempo lá, né, Rogério, um menino que ele tinha atravessado, a gente usa o termo, né, atravessado o espelho. Eu falei, eu ainda comentei com o Du, né, não sei se o Du tá vendo a gente, mas comentei acho que com o Leandro também. Dificilmente volta, né? Pensei. Mas o menino voltou devido ao tratamento que se oferece, né? Que a gente fala, que o Rogério está falando. Mas assim, esse surto, né, que tem devido ao uso demasiadamente da maconha é muito perigoso. As pessoas pensam que não, mas é Acho perigoso. que é brincadeira. É uma coisa muito séria isso aí. Às vezes, meu filho só fuma maconha. Pronto. Né? Já é um problema. Se torna algo simples, né? Sério. A pessoa só usa isso, só fuma um baseado, né? Eles sempre querem diminuir a negação. Isso, sempre quer diminuir. Ah, mas Eu tô ficando craque já, tô entendendo já. Não, mas eu só uso, só fumo maconha, não é só bebo de final de semana, mas eu só... Até quando? Principalmente quem já teve problema. Não adianta se enganar, é abstinência total. Não adianta se enganar que daqui 30 anos ele vai poder balangar numa rede e tomar uma, né? Hoje eu tenho um pouco mais, eu passo alguns finais de semana na casa dos meus pais, e meu pai, ele toma a bebida dele lá, a cerveja dele, e almoça e vai dormir, cara. Me dá até uma certa inveja, né? Tranquilo, nunca ouvi ele falando mais alto, aquilo, né?
não teve problema, né? Porém, ele teve um irmão que teve um problema grave de alcoolismo, né? Passou também por uma internação, que naquela época era em hospitais psiquiátricos, não existia comunidades terapêuticas, clínicas terapêuticas, né? Que veio inovar com terapia, com acupuntura, com psicologia, para juntar tudo isso, né, em prol da dependência química. Não, antes Sim. trancava a pessoa numa isolava. sala e remédio. Né? 15 dias depois, falava, ó, saiu do surto, vambora. Esse até um trabalho dos hospitais que é só para tirar daquela fase mais crítica mesmo, mas é totalmente medicamentosa. A gente teve a sorte de ter um médico muito bom aqui na cidade de Rio Claro, o Dr. Danilo Cartolano. Médico psiquiatra, ele tem 38 anos de idade. A minha idade, né? Ele está fazendo 39 também. E para ele ser psiquiatra, então você vê, né? Uma pessoa para estudar pra médico já é quase 10 anos. Né? Para psiquiatra, então esse cara tá tudo muito fresco na memória dele, sim. né? Então, o tratamento dele está sendo essas pessoas que estão chegando com o princípio de esquizofrenia, em surto, com o medicamento, com o avanço da medicina em prol do tratamento, está sendo espetacular. Consegue voltar. Né? Você quer saber dos passos, né, pastor? Não, eu estou esperando, né? Vamos. Primeiro passo, vai. O primeiro é a negação, né? Isso, a negação que fala que a gente... Nós vamos ter que marcar outro dia para falar dos outros passos. Vamos marcar live só dos 12 passos. Então. Aí eu vou trazer o Arilson para falar isso aí, que ele fala melhor do que eu. Mas eu vou falar os 3 primeiros, Sim. que é muito importante. Primeiro passo, admitimos que éramos impotentes perante a adicção, que nossas vidas tinham se tornado incontroláveis. Segundo, viemos acreditar que um poder superior poderia, não que pode, devolver a nossa sanidade. Sabe o que é sanidade? É insanidade no dicionário. É loucura. Loucura. E terceiro, decidimos, não é que eu entrego, eu decido entregar a minha vida com um poder superior. Maior do que eu. É um poder superior que ele é amoroso, cuidadoso. Não é uma pessoa que vai me punir, que vai apontar o dedo, sabe? É esse amor que a gente, de DNA, de 12 passos. Depois entra pro quarto, que a pessoa fazer um inventário, inventariar, buscar lá atrás o que possa, para se livrar dos grilhões, porque sempre fica uma coisinha que a gente fala reserva. Mas eu tenho reserva com bebida. Eu acho que lá na frente eu vou poder ir numa festa e beber junto com a minha família. Então os 12 passos vêm para ajudar a tratar o que sobrou do adicto sem a droga. Porque daí sobra a pessoa com todos os defeitos de caráter que ela tinha sem poder manipular, Porque antes ela andava anestesiada. Sim. Aí sobra sessão, Só com os defeitos. E trabalhar esses defeitos no dia a dia é um trabalho de formiguinha. É porque a pessoa acha que parou de usar droga, tudo vai começar a dar certo. É a mesma coisa quando a pessoa vem para a igreja. Acha que a vida amanhã... vai ser... Aí na primeira provação que tem, porque daí começa a julgar Deus, porque... Começa a julgar o programa de 12 passos, começa a colocar defeito, mas ele não olha para ele e acha que ele pode fazer melhor um pouquinho. Sim. Dar um passinho para trás em certa situação. O ser humano hoje em dia é muito mais fácil você esbarrar numa pessoa na rua, a pessoa te mandar, do que pedir uma desculpa. Sim. A gente está vivendo num mundo de pessoas egocêntricas, orgulhosas. Isso não é a doença da adicção, não, dos dependência química, é da humanidade. E os 12 passos ajudam a gente a trabalhar isso. Sim, a crescer, a desenvolver, ter ferramentas para vencer o dia a dia. Isso, orgulho. É igual uma coisa. frase que eu aqui peguei para mim e é uma realidade. Eu estou vivendo hoje. Então,
Isso é hoje. interessante, Só por hoje. né? Eu por tô hoje. Você alivia o fardo. Sim. Pra sempre, nunca mais. É muita coisa. Sim, porque Então você eu falo, fica meio, e amanhã? O que que eu vou conseguir vencer? Amanhã, meu Deus, eu vou fazer hoje o melhor que eu posso. Hoje eu vou ser um melhor pai. Hoje eu vou ser um melhor filho. Sim. Hoje eu vou ser um melhor profissional. Né? Fazer o melhor nas condições que eu tenho. Nossa, uma frase do Sérgio Cortella. Né? Enquanto eu não tenho condições melhores para fazer melhor ainda. Sim. Então, a gente somos seres em evolução e a gente tem que acompanhar isso. Né? Em recuperação é assim. O mundo evoluiu. Ó, em 1859, Einstein falou: repetir as mesmas coisas esperando o resultado diferente é insanidade. Loucura. 1859. Né? E as pessoas ainda acreditam nisso. Então eu vou, essas reservinhas, eu vou, né? Amanhã depois poder fazer um uso moderado. Eu não vou usar aquela, eu vou usar essa que é menos problemática. Não, a hora que eu quiser parar, eu paro. Então. E quando a gente alivia esse fardo, só por hoje, não. Às vezes, porque não é porque a pessoa se converteu, não é porque a pessoa parou de usar droga, que as coisas vão começar a dar tudo certo. Vai ter dificuldade no trabalho, no trânsito, no relacionamento. O problema do dependente químico relacionamento. É um dos problemas que a pessoa não sabe lidar nem com ele. É um processo. Né? É um processo de formiguinha. Não adianta você achar que... Eu estou falando isso com um pouco de naturalidade, mas há 16 anos que eu venho nesse processo, sabe? E é um processo de... bem, mal, mas eu falo, não, é só hoje, eu vou vencer. É só mais esse dia. Aí chega o fim, eu agradeço. No outro dia de manhã, eu agradeço por ter tido a dádiva, né? Deus me permitir viver mais um dia e poder ajudar uma pessoa que está passando pelas mesmas dificuldades que eu. A família daquela pessoa, pastor. Essa madrugada eu estive na cidade de Iracemápolis, por volta de 2 horas da manhã. Fazendo um apoio para uma família desesperada, mas se você vê o desespero, e quando eu vejo isso, mexe muito, porque eu imagino minha mãe, cara, como que ela ficava, quando eu sumia por 5 dias, Rapaz. sem notícia, e naquela época não tinha celular, não tinha nada, sumiu, vamos esperar aí, vamos no hospital, vamos... Hoje as coisas ainda são um pouco mais fáceis, né? Um vê aqui, liga pro outro, manda um WhatsApp, avisa, coloca tá num grupo, anuncia que sumiu, Os né? amigos sabem. Então, hoje, antigamente não tinha nada disso. igual você disse, hoje é muito mais fácil, porque a gente sabe, ali tem uma biqueira, ali tem outra biqueira, ali, mas né, há 16, né, não sei quantos anos atrás, que você tinha a dificuldade... Era igual você disse, ia pro meio do mato, se escondia. Sim, era muito... Não era... Era muito escondido e as pessoas tinham vergonha, o que você falou. Hoje em dia a coisa evoluiu, como o mundo evoluiu, a humanidade evoluiu. O pastor que gosta de futebol, pastor, sabia que há 30 anos atrás um jogador corria 6 quilômetros durante uma partida de futebol. E hoje um jogador corre 11 quilômetros. Não aumentou o tamanho do campo, quer dizer, não diminuiu o tamanho do campo, não diminuiu o tempo de partida, né? As estratégicas que mudou, né? Sim. Porque a pessoa estava ali, estava vendo que não estava rendendo, então vamos mudar, né? Se você está indo nesse caminho... As técnicas mudaram. Isso, mudaram, As evolução. E falando um pouco de drogas, mudaram. Mudaram, né? Hoje, de verdade... O molecada está cheirando talco de chulé, né? As drogas dos anos 80, se um dependente de hoje usar na mesma quantidade e intensidade, não durava uma semana. Sim. Não durava. Não, e hoje tem outras drogas aí, né? A gente está ouvindo agora falar que a Anvisa proibiu o cigarro eletrônico. Eu não sei o seu nome, eu sei
né? Eu sou leigo nisso, eu estou falando só pelo que eu escuto. Uhum. E esse cigarro, ele produz, né, problemas aí que futuramente, eu não sei se hoje já tem pessoas internadas por causa do cigarro, Eu mas daqui a ouvi um tempo... eu vi uma reportagem esses tempos atrás que é pior que o narguilé, é pior. Esse, 40 cigarros e um carregado. é bem pior esse cigarro Então eletrônico. aí. você imagina, né? Então, algo está errado. Sim, Pastor, com essa experiência que a gente vem vivendo, né? Olha para você ver, é meu estilo de vida hoje. Eu me mudei para cá, eu trabalho e vou à noite nos cultos. Lá na clínica, então eu trabalho o dia inteiro, horário comercial. Venho em casa, descanso um pouco, tomo um banho e volto pro culto. Tô até aprendendo a tocar um negócio lá para ser participativo. Nunca toquei nada na vida, né? Para participar, né? Carrão, Cara. Comecei. dá uma meia-lua para ele, ficava... Pois é. Um sininho, alguma coisa. Então, se tornou meu estilo de vida. Eu acompanho, conheço cada um, eu conheço a família de cada um. E por muitas vezes, quando vem a manipulação, a negação, eu já sei da história, sabe? Porque eu já As conversei com a experiências família. suas já. A própria experiência. Então, a gente... a equipe multifuncional, né? A gente se reúne sempre para trocar umas ideias, né? Sobre alguma pessoa que está se negando um pouco mais, né? Sim. E passa isso para o médico, passa para o psicólogo também não tem essa comunicação aí para favorecer no tratamento, né? Vamos lá, nós, infelizmente nós vamos ter que daqui a pouco encerrar, mas a gente vai ter que marcar outras aí, voltar. porque Eu tô à essa aí só é a disposição. parte B, né? A parte B não, a parte A, A parte né? A. Falta B, assim, nós só Sim, fomos nos sim. 3 passos, eu gravei, né? Então falta o restante aí, só fomos nos 3, porque é um tratamento, como se diz, completo, né? Não é só ir lá, ficar num lugar, não. Vamos dizer que hoje eu vou para lá, qual que é o procedimento? O que acontece comigo? Você é acolhido, né, pelos coordenadores, é a parte da enfermagem. A gente vai colher as suas... Primeiro, assim, é feita uma entrevista já com a família, Sim. antes, né, do paciente chegar até lá. O que ele usa, a frequência, se ele tem algum problema de saúde, né? Talvez alguma coisa que a gente não pode cuidar lá. A gente tem que ter essa noção também. Sim. A gente está prestando... nosso projeto, a gente presta o trabalho para dependência química e alcoólica. Né? Sim. Algumas coisas que vêm decorrente, até mais assim, as pessoas meio que confundem. Né? Aí chega lá dentro, quer tratar do dente, quer fazer um monte de coisa e foge um pouco. A parte terapêutica da coisa é desligar a pessoa do mundo aqui fora para elas olhar para dentro. Sim. Né? E ver o que está errado. Então você vai ser acolhido pela enfermagem, vai ligar para o médico, doutor, paciente tal, a idade, né, peso, passa tudo bonitinho, doutor, passa um protocolo de medicação até o doutor ver ele, que geralmente demora 3 a 4 dias. Sim. Ele toma, os 3 dias pode ser os mais complicados. A gente tem um cuidado maior com o pessoal. Com aqueles que estão chegando. Do alcoolismo. Do alcoolismo. Do É o alcoolismo. alcoolismo que dá mais trabalho? Abstinência física, só alcoólatra que tem. Você acredita que você tira um cara que está usando crack há 10 dias, no outro dia ele está jogando bola? Extremamente Eu psicológico. não imaginava isso não. Extremamente, é só psicológico, abstinência psicológica de droga química. Agora quem bebe... Tá na cabeça. Quem bebe treme, convulsiona, problema no fígado, fica amarelo, a cirrose. O vômito. Então, a atenção é redobrada para o alcoólatra. Redobrada. Então, é uma pessoa perto sempre, né, desmaio, né, convulsões. Então, pode cair, bater a cabeça. Então, é um cuidado dobrado. Sim. O doutor já entra já com anticonvulsivo, com as medicações aí para que não aconteça isso. Passado isso aí, tem 3 dias para ficar meio que tranquilo, depois entra num ritmo. O que esse tratamento vai fazer? Ele vai devolver para a pessoa, ele vai
ou devolver ou apresentar, porque muitos nunca tiveram, né? Tem gente que nunca arrumou a cama. Velho, viu, pastor? Nego Compromisso, velho aí, sim, viu? sim, compromisso, Nego velho dia a que nunca dia. dobrou um lençol. Sim, sim, né? sim. Então lá ele vai Não vamos começar... entrar nesses detalhes aí, senão nós se entrega. Né? Não vamos entrar nesses detalhes, senão eu vou lá ficar 3 dias com você lá. fazer um treinamento intensivo lá. Então, essas pequenas responsabilidades. Você é responsável por arrumar a sua cama na hora que você levanta. Higiene pessoal. Você acredita que e isso mexe tanto que a pessoa perde a autoestima. A pessoa para de fazer a barba, Sim. para de cortar o cabelo, Sim. para de tomar banho. Então lá a gente tem um cronograma, tem horário para tudo. Levantar, higiene pessoal, vai escovar o dente, café da manhã. Aí já tem a primeira espiritualidade do dia. Né? Geralmente o pastor está lá na parte da manhã. E 10 horas da manhã o terapeuta, mais uma reunião. 11 horas o almoço, depois tem um descanso até as 2 da tarde, volta o terapeuta, mais uma reunião. Aí na parte da tarde, das 4 às 5, 3 horas tem um café da tarde, das 4 às 5 é lazer. A gente tem um campo de futebol, tem piscina, tem uns aparelhos de academia para dar uma descontraída também. Porque a gente tem que mostrar para essas pessoas que assim, não tem que virar robô, vai ficar robotizado, porque eu vou ter que ir da minha casa para a igreja, do meu trabalho. Não. A pessoa pode ter uma vida saudável, né? Ir num churrasco e beber um refrigerante, comer a carne, encher a pança e dormir, e descansar Sim, e fazer outra sim. coisa, né? Do que se enfiar numa barroca, falando de mim, que eu fazia. Sim. Eu saía até com carrapato, pra você ter noção. A que ponto que chega o ser humano. E daí ele tem a responsabilidade de cuidar da roupa dele, né? Tem o dia da lavagem de roupa. Tem o dia, quarta e sábado é barba e cabelo, todo mundo tem que fazer a barba. Mas é tudo chamado horário. Aí quando sai para fora, a pessoa já sai com aquele, né? Acorda cedo, 7 horas. O último da noite depois é 7h30 o culto. Termina 8h30, 9 horas ao recolher. Então, como a maioria toma algum remédio, né? Da parte do médico, já está com sono. Tem os que gostam de assistir um pouquinho de TV, né? Os dias de futebol a gente deixa um pouquinho mais, né? Sim. Então, os meninos que gostam também não pode ser tão Rigoroso. né? Então é mostrar que existe sim vida após Sim. drogas. E Que não tudo acabou tem ali. regras, limites. Sim, e- você vai trabalhar numa empresa, você vai ter que seguir um monte de regras. Quando eu saí da internação, eu tinha 4ª série, 23 anos de idade. Eu voltei a estudar. Aí eu fui pro Senai. Aí o Senai, não sei se o Senai você tem que ir de sapato de segurança, camisa por dentro da calça, com cinto, barba feita. O cara fica no portão te olhando. Se não tiver, você volta para trás, não entra não. Aí eu comecei a ver que tinha sentido tudo que a gente fazia lá. E aqui eu fiquei, a gente levantava de madrugada para orar. Tinha que levantar, o cara vinha subiando. Já sabia, vai pular, arruma a cama, que é a hora de orar. E a gente ficava orando até amanhecer o dia. Né? Eram as comunidades terapêuticas. Né? Só que hoje em dia a aceitação do tratamento está muito difícil. Né? Muito difícil. Por isso que vivem aí em briga de internação involuntária, Sim. contra a vontade. Né? Compulsória, que já é determinada por um juiz, o cara cometeu um crime decorrente de droga, o juiz, em vez de mandar para Cadeia manda para internação. Uma internação para um tratamento, Sim. ver se melhora. Né? Deve ter sido aquele caso do rapaz que me bateu lá no semáforo, o bombeiro ali, Quebrou os carros, que saiu batendo pau nos vidros, cara. ele ficou comigo lá. Ele Teve veio para lá, a gente foi É, buscar ele é. na delegacia. ficou na delegacia. Buscar lá. As outras que a gente tem, que parece que infelizmente ele voltou também pro mundo. Então assim, não levou a sério. Não usou as ferramentas. Tem muitas pessoas que tiram aquilo ali como um descanso, engorda, porque come. A compulsão. Não, imagina, eu fiquei imaginando. A compulsão Café, muda. almoço 11 horas, café da tarde, jantar. E Pronto. o pastor tá aí, não deixa a gente come lá a mesma comida que eles.
Então, no nosso cardápio tem quarta-feira é feijoada, sexta-feira é lasanha, domingo é macarrão, é frango assado. É a mesma coisa Come que você... bem demais. Então é difícil quem no primeiro mês não ganhe pelo menos uns 6, 7 quilos. Então Tem- os 3 dias que eu tava pensando, eu não posso Já ficar não lá, vai não. dar. Não, não dá, Já não. não vai dar. Não, vai ter que mudar Tem pessoas aí, ó. que chegam a ganhar 10 quilos. Por quê? Transfere a compulsão. Sim. A compulsão que ele Substitui. substitui. Essa é a palavra. Ele Substitui. substitui a compulsão pela comida. Né? Sim. fazer uma pergunta, às vezes eu não sei se nem vai ser uma pergunta boa, mas é uma dúvida que vem na minha cabeça agora. Vocês conseguem perceber no internado, assim, já de cara, aqueles que querem se libertar e aqueles que tipo, já abandonam a causa? No dia a dia a gente percebe. E é esses que a gente corre atrás. Né? Esses que já tá mais que desacreditado. Aí você vem trazendo, vem mostrando um amor. Porque a pessoa está acostumada com porrada, com julgamento, com... Não tem jeito pra mim, eu não vou mudar. Eu vou fazer o quê? A pessoa ouviu tanto aquilo que ela começa a acreditar. Realmente não tem jeito. Né? A gente escuta as pessoas falar, eu tô aqui porque minha família quer ficar 6 meses, 3 meses sossegada longe de mim. Né? E, então nessas pessoas a gente dá uma E aí atenção. tem pessoas que precisam de 3, de 6, 1 ano, como que... Não, o tratamento, infelizmente, ou felizmente, né, existem algumas leis hoje de tratamento. Hoje o tratamento é de 90 dias. Né? Então tem esse período de 90 dias, podendo, né, o médico pedir mais 90, né, em casos extremos. Mas recomenda-se 90 dias para um tratamento aí. A pessoa pelo menos tem um despertar, né? Sim. Eu, quando eu fui internado, era 9 meses. Você ficava. Sim, né? sim. Era 9 meses, sim. era um período muito longo. Né? Então, a gente vem seguindo essas coisas aí, né? Então a gente tem que também acompanhar e fazer meio que um intensivo. Então é reuniões todos os dias, é culto todos os dias. Então, para a pessoa pegar aquele ritmo. Aprender as pequenas responsabilidades de arrumar sua cama, deixar dia, sua né? roupa, aí começa a voltar a autoestima. Aí você começa a já ver o cara na hora do culto arrumadinho, né, pastor? Perfumado. Aí você vê que tá Fazendo voltando. uma academia. Aí começa a voltar. Falando de mim, né? Voltar o Rogério. Eu não era aquele lixo. Sim, Né? Eu vivi sim. aquilo. Minha vida, infelizmente, foi apagada por um período. Eu não tenho lembranças. Eu não estou nas fotos das festas de família. Eu estava usando, estava no meio do mato, estava... Infelizmente é uma coisa que eu não vou poder trazer de volta. Que você perdeu e não tem como recuperar. Né? Então, eu tenho que dar o melhor de mim hoje para amanhã ser um exemplo dentro da minha casa para o meu filho. Sim. Né? Você consegue mudar o seu futuro. Sim, com certeza. Eu ouvi uma vez numa sala de NA, o cara falou assim pra mim, eu tava fazendo 2 anos limpo. Ele falou, Rogério, eu tô vendo a sua luta. Aquilo me motivou muito, cara. Ele falou assim, você vai ser quem você quiser ser na sua vida. Ninguém te impede disso, a não ser você mesmo. E eu peguei aquilo pra mim, eu falei, verdade, né? E depois daquilo, eu fui ser meio que empreendedor, eu não, sabe? Eu montei Lava Rápido, e eu comecei a estudar, e trabalhava à noite, tinha lavar ao mesmo tempo, sabe? E eu sempre fazendo as coisas e sobressaindo. Essa empresa que eu entrei, eu tive 5 promoções de um ano. Assim, sempre eu me destacava, precisa de um brigada de incêndio. Opa, precisa do socorrista, não sei, hora essa no domingo. Eu sempre queria estar participando, aprendendo. Eu acho que todo aquele tempo que eu tinha perdido, eu estava com aquela gana de querer buscar e recuperar, entendeu? Só que, assim, uma coisa que também pode ser problema é a gente se cobrar demais. Sim. Né? Muitas das vezes a gente acha que vai ser perfeito. Parei porque agora vou me cobrar. E essa cobrança demais, você pode se frustrar. Né? É um trabalho de formiguinha. Você vai mudando pequenas coisas, né? Para amanhã ou depois. Para você ver uma coisa muito... Para a gente reconquistar a família, nossa,
É um Nossa, processo. os mais próximos, pai, mãe, mais tio, tia que te vê de vez em quando, você vai ser o eterno, infelizmente, Ovelha negra da família. Ô Rogério, nesse período de, né, que você teve, né, na vida, essa é talvez não seja uma pergunta que talvez alguém lá fora queira fazer, né? Existiu nesse momento, assim, nesse período, não só quando você está com a clínica aqui, mas desde quando você trabalha nessa área, né? Um momento que deixou você feliz, assim, dizer assim, puxa vida, é isso aqui que eu quero fazer para os outros. Deixou você feliz. Teve. Tinha um rapaz, ele era de Santa Bárbara, e por causa do uso de droga, ele adquiriu a esquizofrenia. Com o tratamento, ele se tornou uma pessoa sociável, né? Então, ele era bem querido, não era agressivo, não tinha nada disso. E eu peguei um amor por aquele cara, né? Cuidei dele como se fosse um irmão ali. E no dia dele ir embora, rapaz, aquele cara me emocionou demais. Ele se emocionou, eu me emocionei. Ele agradeceu tanto, né, por ter tido aquela ajuda, né? Talvez um abraço, você tem noção, pastor? Talvez um abraço que você dá na pessoa, você pode confortar e mudar a vida daquela pessoa. O mundo precisa mais de amor, né? E essas coisas assim me pega, sabe, demais. Quando as pessoas falam, semana passada teve um culto lá e foi um convidado, esse convidado tinha passado comigo há 10 anos atrás. Ele falou assim, há 10 anos atrás esse cara me ajudou. Eu falei, caramba, né? O mais ajudado Vale sou a pena, eu. né? Vale a pena. Tem muita ingratidão nesse ramo. Sim. Porque assim, falar meio que palavreado certo, se o menino ficar bem, se a pessoa ficar bem, você é o profissional. Aí se ele volta a usar, o lugar não presta, o profissional não é bom. Sim. Isso acontece também, né? O pastor que não é legal. Então, Sim. a gente quer sempre achar um culpado para as coisas que a gente não consegue resolver, cara. E tem que viver, igual você falou, é o dia a dia, é os passos, eu tenho que seguir os passos. Isso. Eu tenho que entender que eu preciso, Puxar tenho que viver hoje. a responsabilidade. Eu não sou culpado por ter a doença da adicção, por ter se tornado um dependente, mas eu sou responsável pela minha recuperação. Correto. Eu tenho que usar as ferramentas que me deram. Eu sou responsável, porque assim, eu não vou ter pro resto da vida, igual tem lá na clínica, uma pessoa que chama, lá tem uns horários, almoço, todo mundo almoço, reunião, então eu não vou ter, ordem para a igreja. Não, eu vou ter que ter a minha regra. Eu chegava do trabalho correndo, tomava um banho e ia pro grupo. E dentro desse coisa eu fiz um trabalho voluntário, que era HI, que chamava Hospitais e Instituições. A gente atendia o CR, que é a cadeia, atendia o Saião de Araras e atendia algumas clínicas. Pessoas que não tinham livre acesso a uma reunião, a gente ia lá e tentava de alguma... Isso eu fiz por 5 anos. Foram os melhores 5 anos da minha vida. Sim. Né? Eu encontrei pessoas que ficou presa, depois não falou, você lembra de mim? Eu, não. Pô, cara, você levou a mensagem para mim lá dentro da cadeia. Pô, que legal. Né? E eu Isso tô bem. Gratificante. Então essas coisas, assim, não tem dinheiro que pague. Sobressai, porque se fosse ver pela parte financeira, de verdade, você poderia trabalhar numa empresa aí que assim as coisas seriam um pouco melhor, porque a gente passa muita dificuldade, e assim, é um estilo de vida. Ontem eu cheguei cansado, 11 horas, meu telefone tocou 1h da manhã, eu levantei, peguei o carro, peguei o apoio dos meninos, vamos até a casa dessa família, calma a família, pega o menino, coloca no carro, traz, faz todo o acolhimento, passamos a noite. Entendeu? Foi à noite embora. E no outro dia você tem que acordar cedinho eu tava lá. Rogério, infelizmente nós vamos ter que parar por aqui. Bacana. Mas nós vamos ter que marcar aí, porque nós temos que dar continuidade. É um assunto que nós precisamos aprender, é um assunto que nós precisamos entender, né? É te conhecer mais, conhecer um pouco mais da sua história, saber como que eu posso chegar até você. Hoje, como que eu posso chegar até você? Através das redes sociais, né? Pode procurar Clínica Transcender.
Só colocar lá, Clínica Transcender. já. É um logo laranja, tem todas as informações, tem foto, tem todas as lives, os cultos que a gente faz lá, Sim. tá tudo lá. E lá no tem um Facebook. contato, tem... Tem o do escritório, né, que vai falar com a Thaís, que é a psicóloga que é minha sócia lá. É 19 993 48 4814. Sim. Né? E tem o plantão 24 horas, que é o que fica comigo. 19 996 90 0406. Sim. Só entrar em contato com a gente E- para tirar dúvida, para Sim. visitar, para conhecer. E nós vamos colocar também na descrição aí, vai Ah, ficar bacana. fixado aí, Bacana. né? Se nos permitir, Sim, né? claro. Né? É uma oportunidade a pessoa, né, entrar ali, ter um Sim. número e poder chegar até você. Bacana. Né? Eu tenho certeza que a gente quer fazer aí pessoas entender um pouco mais, né? Eu gostaria muito de chamar a atenção para ter um pouco de compreensão com essa doença. Sim. É uma doença que vem destruindo lares, vem destruindo famílias, assim, e não está escolhendo classe social, não é Não. a classe B, não. Não. Viu? A gente já teve, tinha um dentista, tinha médico internado com a gente, Sim. sabe? Então, está atingindo a sociedade toda em si. Sim. Então, a gente tem que olhar com mais amor para essas pessoas. Sim. Né? Não é lixo. A gente está acompanhando o que está acontecendo em São Paulo. O povo esparramando aquele Sim, povo sim, e sim, tudo sim. aquela. Não, eles precisam de ajuda, precisa de tratamento. Sim. Existe tratamento. É o que nós falamos, né? É o tripé, né? Não é só uma área, não é mexer com tudo. Não. Eu posso falar que eu sou prova viva disso. Né? Sim. Ai, mas quem? Ai, não existe. Existe. Só por hoje, né? Eu tô limpo. Só por hoje. Amanhã ou hoje de novo. E o que eu fiz até agora não me garante o dia de amanhã. Eu vou ter que acordar e praticar tudo de novo. Né? Porque senão eu posso achar que eu já tô bom, tomar um chazinho de já tô bom. Né? Tem cheio de um pessoal aí que é meio miojo, né? Ai, deu uns 5 minutos, eu fui. Não é bem assim, né? Deu uns 5 minutos, né? Então é algo que está errado lá dentro, Sim. que a pessoa não curou, né? Que não foi tratado, né? Vai chegar uma certa fase da vida que aquilo pode vir à tona e a pessoa voltar ao uso. Então, por isso que é o físico, o mental e o espiritual. Rogério, nós vamos ter que marcar outro dia, porque tem muita história aí. Vai ser um prazer. Vocês me desculpem. Acho que eu falei muito dos assuntos. Não. É muitas águas se passaram aí. É. A gente tem o nosso compromisso e a gente tem que estar. Sim, sim. Para nós é 3, 4 horas de podcast. Bacana. 4 de novembro, pode ser? Pode. Já estão até marcando. E você que está Olha. nos ouvindo aí já tem até uma data. Né? Vai ter o contato aí, se você precisar de uma ajuda, né? Você família, você a pessoa que precisa de ajuda, né? O dependente químico, né? Vai ter o telefone aí, você pode entrar em contato. E eu tenho certeza que através de uma ajuda, né? Médica, emocional, espiritual, a sua vida vai mudar, né? Tudo que você acha, não tem mais jeito, tem jeito sim, né? Há como mudar a esperança, né? Viva o hoje, como nós estamos aprendendo aqui, vive o hoje. Só por hoje. E eu quero agradecer pela sua vida, né? Foi Que um Deus prazer. possa te abençoar, que Deus possa te abençoar o seu ministério, que Deus possa abençoar o seu trabalho, a sua família, a sua casa. Amém. Que você possa viver o hoje, entender que Deus tem grandes coisas para a sua vida e você vai realizar os seus sonhos e ajudar as pessoas a conquistar os sonhos. Então quero te agradecer. Ao pastor Paulo, muito obrigado. Nós que agradecemos a oportunidade, né? A gente está falando. Sim. É uma área que precisa. É uma área que precisa muito ser expandida, né? Sim. Hoje a informação não chega, né? Para as pessoas, tem Uma muita coisa gente. que eu acho que a gente não falou, a gente está aqui na cidade de Rio Claro, tá? Sim. A gente está na cidade de Rio Claro. E hoje tem quantas clínicas aqui? A gente tem 2 unidades, só Duas que assim, unidades. na mesma rua, uma de frente com a outra. Sim. Né? Então são as 2 juntas. Sim. Então a gente tem hoje, a gente pode acolher. E outra,
é sempre bom lembrar as famílias, visitem o lugar que você vai internar, Sim. conheça o trabalho, vê se as pessoas são credenciadas, tem todas as licenças de trabalho. Tem muita pessoa que usa da dor da família para se aproveitar, Sim. entendeu? Então é muito importante que vejam isso, né? Essa luta que a gente teve, né, pastor, para trabalhar certinho, para trabalhar e para oferecer um trabalho de qualidade, né, tanto para o dependente quanto para a família. Então a gente está aqui na cidade, quiser visitar, conhecer, a gente está à disposição para ajudar. Hein? Pastor Paulo? Então, mais uma vez eu quero agradecer, né? Todo o pessoal, o Tiago, pastor Esdras, você que esteve com a gente até agora, né? Nós agradecemos a oportunidade de estar aqui. Sim. Muito obrigado. Deus abençoe, né? Todo mundo aí. E na próxima nós vamos dar continuidade nisso aí, falar um outro ponto. Bacana. Trabalhar em alguma outra área. Vamos Porque falar dos 12 passos, né? nós tá no 3. Eu já Tá no gravei, nós terceiro. estamos no terceiro. Né? 1, 2, 3 vai ter que repetir de novo, porque... Para lembrar, né? Mas eu quero aqui agradecer, né, a todos, o Tiago, a todos. E eu tenho certeza que nós vamos poder esclarecer, né, trazer às pessoas um entendimento para que a pessoa possa entender que há sim como mudar, há sim como ser transformado e tem pessoas aptas para fazer esse trabalho. Então eu quero agradecer, muito obrigado. As portas sempre vão estar abertas e eu tenho certeza que Deus vai abençoar. Amém. Amém? A gente vai esperar uma visita de vocês lá. Não, vamos sim. Agradecemos a todos, né? Deixe seu like, compartilhe, né? Coloca aí, compartilhe. Nós vamos ter outra data aí que nós vamos continuar esse assunto, porque é um assunto que, né, nós temos aí dias e dias para falar e esclarecer. Quero agradecer a todos que estão conectados, que Deus te abençoe, que você possa ter uma noite abençoada, entendendo que Deus está no controle de todas as coisas e se você precisar ajuda, conta com a gente. Nós podemos te ajudar, podemos fazer a diferença na sua vida. Que Deus te abençoe e que você possa ter uma noite abençoada debaixo da graça e do favor do Pai, em nome de Jesus. Amém. Aqui eu já tô